bom dia, a paz do Senhor esteja com você. Mais uma manhã estamos aqui, é uma alegria poder estar com você, amém? Eu sou Wagner Ismael Lemes e esse é o nosso devocional da manhã. E é uma alegria então poder compartilhar a palavra, estudar a palavra e entender a palavra de Deus. E com certeza você que tem me acompanhado aqui todos os dias, você tem sido edificado. Então nós estamos todos os dias a partir das 6 horas de segunda a segunda aqui. Se você está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E já te convido a se inscrever no canal, também acionar o sininho das notificações e também me seguir aqui todos os dias para nós entendermos e estudarmos a palavra juntos. E também, se você quer concorrer ao sorteio de um livro que eu vou estar realizando, o Guia Prático da Interpretação da Bíblia, você pode assistir então um devocional de segunda-feira passada, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, eu vou explicar como você pode participar. Mas basicamente o que você vai fazer é comentar todos os vídeos até o último dia que nós vamos ter aqui o nosso devocional no livro de Apocalipse, tá? Então na semana que vem provavelmente já vai estar encerrando o Apocalipse. E aí você coloca o seu comentário ali, entra no grupo do WhatsApp e também se inscreve aqui no canal do YouTube. Automaticamente você fazendo isso já estará concorrendo, mas eu vou dar maiores detalhes ali mostrando o livro também no devocional de segunda-feira. Tá o link aqui embaixo para você assistir e participar, tá bom? Graças a Deus. Vamos então à nossa leitura. Hoje nós vamos ler o capítulo 19 de Apocalipse, onde a gente tem ali um cântico de louvor pela queda da grande Babilônia, que a gente viu ontem ali, que a Babilônia representa Roma, né? Então, na verdade, era usado o termo Babilônia, ou a grande cidade, para referir-se ao Império Romano que dominava nos tempos em que João escreveu o Apocalipse. E nesse capítulo 19 aqui, nessa parte A que nós vamos ler, então aqui é um cântico de louvor justamente por conta da queda de Babilônia. Veja bem, a Bíblia ela tem dois grandes ápices, que é a salvação dos crentes e também a queda do Império Romano ou da Babilônia. Ou seja, a queda de Babilônia ela promove para os cristãos uma vingança, para os mártires, né? Uma espécie de vingança feita por Deus, pelo próprio Deus. Mas também a queda da Babilônia, ela representa a vitória completa de Deus ou de Cristo sobre Satanás. Então, nós vamos ler aqui no capítulo 19, que diz assim: Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão. Então, aqui a gente entende que quando fala de voz, de grande multidão, nos céus a gente tem várias vozes. Ao decorrer do livro de Apocalipse, você vai ouvir uma voz falou assim, uma voz saiu de trás do trono, uma voz falou isso, uma voz falou aquilo, né? E sempre são vozes grandiosas, estrondosas. E aqui ele diz que é uma voz de uma grande multidão que exclamava. Então aqui nós vamos separar 4 aleluias. Esses aleluias, eles querem dizer exaltação, louvor a Deus, né? E o primeiro aleluia, então, ele representa a salvação. E diz assim: a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Ou seja, todo o poder, tudo aquilo que acontece pertence a Deus. E esse primeiro aleluia, então, é justamente essa questão da salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízes, os seus juízos, né? Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. O que ele quer dizer, então, mais uma vez, é importante eu sempre frisar isso, embora eu já tenha falado algumas vezes nos devocionais anteriores, o que a Roma, né, que seria a grande Babilônia, o que ela representa para o poder de Deus, ou seja, para a presença de Deus. Na verdade, ela representa uma prostituição. Por quê? Por causa da idolatria. Na época de João, quando ele escreveu o Apocalipse, então havia um decreto que todos os cidadãos que faziam parte ali, né, do Império Romano, eles deveriam adorar o imperador, considerado como um deus naquela época. E isso feria totalmente os preceitos de Deus, porque Deus diz: eu sou o Senhor e só devo eu ser adorado. Você não pode adorar outros deuses, né, além de mim. E então aqui nós vemos que Roma propiciava a adoração ao imperador, né? Então chamava-se culto ao imperador. E isso era totalmente contra a vontade de Deus. Então ela corrompia a terra com a sua prostituição, por isso o termo prostituição, porque ela prostituía a verdade.
E ele cobrou dela, ou seja, o próprio Deus, né, cobrou dela o sangue dos seus servos, ou seja, aqueles que morreram como mártires por causa daquilo que aconteceu, né, nos tempos aqui justamente de Roma, né, do Império Romano, a morte de muitos cristãos, inclusive do próprio Cristo Jesus. E mais uma vez a multidão exclamou, e aqui nós temos o segundo, aleluia, que representa a justiça de Deus. Então, a fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Então aqui quer dizer que tudo aquilo que o Império Romano fez, promoveu naquela época, e inclusive vai fazer nos nossos dias também, provavelmente no nosso futuro próximo aí, vai ser totalmente destruído, e aqui a Bíblia diz que será como um grande incêndio, né? E essa fumaça ela sobe para todos sempre, ou seja, como um memorial de que Roma foi destruída, ou o Império Romano, ou o poder. Lembrando sempre que a gente está falando de Roma, porque lá era onde era comandado todo o Império Romano, da cidade de Roma, né? Então a gente entende muito bem essa realidade que João estava escrevendo, e ele estava tendo essas visões relacionadas a Roma, porque Roma comandava todas as cidades na época, era um império, né? Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, você lembra disso? A gente falou também a respeito disso, né? Os 24 anciãos possivelmente sejam 2 categorias, que seriam as 12 tribos, né, representadas aqui, 12 e mais 12 discípulos, seriam 24 anciãos. Muito provavelmente que seja essa, digamos aqui, a representação dos 24 anciãos. E os 4 seres viventes, a gente falou disso, que eles estavam justamente ao redor do trono de Deus, prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram, amém. E aí vem o terceiro, aleluia, e ele representa um louvor a Deus, né? Então veio do trono uma voz conclamando, louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então essa voz ela chamou as pessoas que estavam ali, aquela grande multidão, a louvar a Deus, né, a todos vocês, seus servos que o temem, tanto pequenos como grandes, né? Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, ele cita mais uma vez, então ele estava diante de uma grande multidão, e provavelmente esses aqui seriam aquelas pessoas que venceram a tribulação, venceram, tanto nos dias do próprio João, a gente fala de uma tribulação que ocorreu nos próprios dias de João, quanto aquela que ocorrerá num futuro, né? Desde já no que nós estamos vivendo, porque a gente vive dias difíceis, a gente entende isso, né? E diz assim, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava. E aí vem o quarto aleluia. Pois reina o Senhor. Então aqui representa esse quarto aleluia o reino de Deus. Reina o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Aqui, então, nós temos a primeira citação das bodas, do casamento do Cordeiro, né? Que é o próprio Cristo. Ou seja, o que seria esse casamento? Seria entre a igreja e Cristo. Aqui há um casamento representado pelas bodas, né, do Cordeiro. Para ver, na verdade aqui, e a sua noiva já se aprontou, seria a igreja. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Veja bem, o linho era um tecido muito caro, não era qualquer pessoa que poderia ter um linho. E, inclusive, quando a Bíblia fala de muitos vestidos com vestes brancas, possivelmente essas vestes seriam desse material de linho, porque o linho era um material que não era qualquer pessoa que poderia ter. Somente pessoas que eram dignas de ter um material desse nas suas vestes, então poderia ter. E o linho fino são os atos justos dos santos. Então aqui nós temos essa referência trazendo o linho fino por causa da beleza do linho, do material, da qualidade, né? Enfim. E o anjo, então, no versículo 9, me disse, escreva. Olha que interessante isso. Por que o anjo disse escreva e não fale ou relate a alguém o que você está vendo? Ele disse escreva. Por quê? Porque a questão do escrever, ele perdura por muito mais tempo. Quando você escreve algo, você tem acesso àquilo por muito mais tempo. Quando você fala algo, primeiro, a pessoa do outro lado, o ouvinte, pode entender da forma que ele quiser.
né? Se tiver 10 ouvintes, cada um vai entender talvez de uma forma. E se você tiver muitas pessoas, acontece aquilo que a gente chama de telefone sem fio. Então a mensagem que era para ser uma se torna em várias mensagens diferentes. Então o anjo diz escreva, e no Apocalipse todo João ele tem o direcionamento de escrever. É a mesma coisa que eu escrever um livro. A Bíblia está escrita. Então ela transpassa as gerações porque ela está escrita. E aí a importância de escrever aquilo que a gente recebe de Deus, aquilo que a gente ouve, para a gente poder aprender. Então aqui a ordem do anjo era escreva. E o que ele pediu para João escrever? Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, felizes aquele que permanecer fiel até o fim e participar das bodas com o Cordeiro. E então João ele diz assim, caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, o anjo, né? Ele disse assim, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E aqui a gente tem uma grande prova de que a idolatria aos anjos é negada, ou seja, é errado, é pecado, porque o anjo mesmo se considerou igual a ele, o próprio João, né, e como os irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então a idolatria aos anjos é errada. A gente não deve idolatrar anjos como se eles tivessem a mesma, usar o termo aqui, né, a mesma patente de Deus ou do próprio Cristo. Os anjos são seres muito abaixo do poder de Deus e poder de Cristo, né? E ele disse assim, adore a Deus. Ou seja, não adore a mim. A adoração devida é somente a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha que interessante esse final aqui nesse versículo 10. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, o testemunho de Jesus é a inspiração para a profecia. É muito importante a gente entender que a gente trata o Apocalipse nas duas esferas, que é a esfera histórica e também a esfera profética, tá? Então você precisa estudar a parte histórica, entender o que aconteceu nos tempos de Jesus, como foi a intervenção do Império Romano no cristianismo, o que aconteceu que o cristianismo sofreu nas mãos do Império Romano. Você precisa estudar isso de forma histórica. E por que João escreveu essas palavras para a igreja daquela época e o quanto aquelas palavras escritas no Apocalipse reverberam até os nossos dias de forma profética. É importante você estudar isso. Não fique apenas nas minhas palavras. Eu falo isso bastante para você. Não vá atrás do que eu estou dizendo, tá? Não é que eu estou dizendo coisa errada. Mas é que você precisa entender o que está escrito e você analisar. Porque se você ficar somente nas minhas palavras, e se eu te falar alguma coisa errada? Eu vou prestar conta. Mas se você estudou, você vai ter então um entendimento melhor da palavra. Então eu estou dando o meu melhor aqui, tentando absorver o conteúdo, passar para você de uma forma mais clara, mas você tem que fazer a sua parte também, que é estudar o que está escrito aqui no livro do Apocalipse. Tenho certeza absoluta que isso vai edificar muito a tua vida e quando esses dias difíceis chegarem, você não vai esmorecer. Você não vai se deixar abalar porque você já sabe, você já tem o conhecimento, então nada vai abalar você, amém? Graças a Deus. Vamos orar nessa manhã, vamos agradecer ao nosso Deus por mais um dia de vitória e de bênção. Feche teus olhos comigo e oremos. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por cada pessoa que está aqui comigo. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua infinita graça, misericórdia e bondade. Obrigado, Senhor, porque essas palavras chegam até nós nos nossos dias como uma forma de alerta, Senhor, para que possamos permanecer firmes e fiéis a Ti, Senhor, em todos os nossos caminhos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, Senhor, e que realmente possamos permanecer até os últimos dias da nossa vida, mesmo, Senhor, se nós passarmos tribulações, dificuldades, problemas de saúde, problemas financeiros, que nós possamos permanecer fiéis a Ti, Senhor, mesmo que sejamos perseguidos, ó Pai, que nós possamos permanecer fiéis a Ti. Essa é a nossa oração nessa manhã, Pai. Nós te agradecemos pela Tua graça, bondade e misericórdia. Seja com cada um nesse dia, Pai. Nos abençoa e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos, foi muito bom estar com você nessa manhã. E amanhã estaremos aqui novamente a partir das 6 horas. Eu convido você a estar aqui comigo
para nós estudarmos a palavra juntos e sermos edificados, tá bom? Que Deus abençoe tua vida. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não fez isso. Já aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, você já se inscreve agora mesmo. E também você pode curtir esse vídeo e deixar o teu comentário, o que Deus falou contigo, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã.